Fala galera da terceira série, tudo beleza? Sou o professor Luciano e venho trazer para vocês um assunto que ele é bacana, porém trágico, né? O próprio nome diz, são as tragédias ambientais que aconteceram já no Brasil e que também, por outro lado, pode vir a acontecer se caso não houver uma conscientização a respeito. O objetivo é conhecer alguns dos principais desastres ambientais do país e as suas consequências. Todo desastre ambiental traz a sua consequência. Trouxe aqui para vocês, gente, 20 anos a maior tragédia ambiental do Paraná. Aconteceu, a gente pensa que muitas vezes acontece só lá na Amazônia, só no Pantanal, mas existem tragédias ambientais próximos de nós, no nosso estado, né? Vazamento de 4 milhões de litros de petróleo contaminou os rios Barigui e Iguaçu. Foi bastante sério. Na tarde do dia 16 de julho de 2020, do ano 2000, acontecia um vazamento de petróleo em proporções gigantescas em um duto ligado à refinaria Presidente Getúlio Vargas, a Repar, na cidade de Araucária, que é a região metropolitana de Curitiba. No total, 4 milhões de litros de óleo cru foram derramados do OSPAR, né, que contaminaram a bacia do Arroio Saldanha e os rios Barigui e Iguaçu. Então foi algo bastante sério, tá? Essa reportagem aqui você tem o QR Code ali que você consegue acessar e aprofundar, coisa que a gente não vai ter tempo nessa aula, mas você consegue aí dar uma aprofundada no assunto. Vamos entender a definição do que seria desastre ambiental. É um evento que afeta negativamente uma sociedade, um ecossistema em pelo menos um nível, ou um nível pequeno ou um nível gigantesco muitas vezes. Essas causas podem ser antropogênicas, como por exemplo incêndios, contaminação de rios, derramamento de óleo, então são causas ligadas ao ser humano. Ou causas naturais, como terremotos, vendavais, enxurradas, deslizamentos, embora a gente possa analisar o seguinte: essas causas naturais podem ter também causas humanas envolvidas, como por exemplo o próprio aumento da emissão de gás carbônico, causando um aumento maior, muitas vezes, de chuva, ou por outro lado de secas, vendavais, né? Ou seja, a formação de eventos assim catastróficos pode estar relacionada também com a ação humana, tá? Vamos uma primeira situação que a gente chama de maré negra, entender o que é isso, tá? É o derrame de produtos petrolíferos que afetam, né, mares e áreas, né, ao redor ali, nas zonas litorâneas, de uma maneira assim constante, sendo que estima-se que essa exposição pode chegar a 10% do total anual da poluição dos oceanos. Então, é um problema que acontece e tem um impacto bastante sério, em pequeno ou maior grau. Por exemplo, derramamento de petróleo na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, né? No estado do Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 2000, 1,3 milhão de litros de óleo combustível, a quantidade, tá? A empresa responsável pelo dano é a Petrobras. Derramamento de petróleo nos rios Barigui e Iguaçu aqui no Paraná, aquilo que a gente viu na reportagem, local Araucária, 16 de julho de 2000, morte de uma pessoa apenas, tá? Mas 4 milhões de litros de petróleo, né? Seria mais de 25 mil barris, sendo também responsável a Petrobras. Logicamente, ele causa um dano ambiental assim a médio e longo prazo, né, com contaminação de animais e plantas, da própria água, né, do rio e tudo mais, tá? Consequência das marés negras que a gente viu ali. Formação de uma camada escura que impede a passagem de luz, evitando a fotossíntese embaixo da água, tá? A morte de peixes por asfixia, por não ter oxigênio e também por esse petróleo acabar se infiltrando nas brânquias desses animais, tá? Intoxicação das aves marinhas, que ficam com as penas todas cobertas, impedindo o voo, e também, nesse caso, elas acabam absorvendo, né, com o próprio bico, absorvendo esse petróleo para dentro do seu corpo, contamina a água potável, aí essa água não vai poder ser utilizada, logicamente. Ingestão de carne animal contaminada por nós ou por outros animais que se alimentam desses peixes ou desses organismos marinhos, né? Desses organismos aquáticos que servem de alimento, impactos sobre o nosso corpo também, né? A nível de sistema reprodutivo, respiratório, endócrino, causando algumas doenças que vêm ser desencadeadas a partir daqui. Vamos falar de lama tóxica, formada geralmente por rejeitos de minérios, tá? Então, por exemplo, no Brasil, os 2 maiores acidentes envolvendo lama tóxica
aconteceram os dois no estado de Minas Gerais, tá? Nos municípios de Mariana e Brumadinho, né? Com prejuízos humanitários enormes, prejuízos ambientais também enormes, e até hoje, né, várias pessoas ainda não conseguiram se estabilizar novamente a nível financeiro, né, nível econômico, até mesmo a nível social, porque muitos não foram indenizados devidamente e também emocionalmente o estrago foi enorme, né? Então vamos colocar aqui a lama tóxica do município de Mariana, tá? Aconteceu na cidade de Mariana, interior de Minas Gerais, em novembro de 2015, matou 19 pessoas, 62 milhões de metros cúbicos de lama tóxica da empresa Samarco, tá? E em Brumadinho, também na cidade de Brumadinho, Minas Gerais, janeiro de 2019, matou 259 pessoas, quantidade 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos, responsável a Vale S.A., tá? Que foram as empresas ali responsáveis por isso. Quais são as consequências dessa lama tóxica, né? Câncer de pele e pulmões, porque conforme o tipo de produto, né, presente nessa lama, ela pode vir a intoxicar as células, né, tanto humanas quanto de outros animais, causando certos estragos, morte de toda a vegetação próxima à região do acidente, morte de peixes, prejuízo ao solo com alterações químicas, físicas e também de pH e alterações na biologia do solo, de micro-organismos e tudo mais, né? O próprio sedimento e a própria quantidade de terra, de lama que se deposita ali acaba prejudicando de maneira bastante séria, né? Então vamos lá, gente, uma atividade para vocês aí se divertirem um pouco. O rompimento de uma barragem da mineradora Samarco em 11 de 2015 causou uma enxurrada de lama com rejeitos na região de Mariana, Minas Gerais. Considere as afirmações abaixo sobre as consequências desse desastre. Primeiro, o impacto ambiental do rompimento que vazou 35 bilhões de litros de rejeito de minérios atingiu a vida aquática, as faixas de matos ciliares, bem como o litoral do Espírito Santo. 2. A lama contaminada, oriunda da barragem, abalou o abastecimento de água de várias cidades ao longo da baía do Rio Doce. 3. A lama contaminada modificou a composição do solo ao longo de 650 quilômetros do Rio Doce e seus afluentes, tornando-o improdutivo naqueles locais em que houve a deposição de sedimentos. Quais estão corretas? Então eu preciso que você pesquise um pouquinho isso aqui e explique para nós quais estão corretas, qual ou quais, e explique para nós, tá bom? Já voltamos.
Beleza, galera? Então vamos ver lá. Todas as afirmativas estão corretas. Realmente foram 35 bilhões de litros de rejeitos que vazaram e atingiram a água. Então imagine a quantidade, o estrago ambiental que não houve, tá? Abalando o abastecimento de milhares de pessoas ao seu redor. Então essas pessoas não puderam ter água potável que era retirada desse local, alterando também a qualidade do solo, interferindo na agricultura, né? Prejudicando animais, plantas e, consequentemente, o ser humano. Então, além do impacto dessa lama trazendo esse material tóxico, também houve assim a derrubada de muita árvore, a morte de muitos animais. Foi um estrago realmente enorme, tá? Então, isso é importante a gente saber. Se cair numa redação ou em alguma outra questão, você saiba mais ou menos argumentar sobre isso aqui, tá bom? Queimadas e desmatamento é outra ação humana, são outros registros de tragédias ambientais, né? São atividades realizadas tanto em áreas de florestas como em pastagens, ocorrendo para diversas finalidades, como limpeza da vegetação ou preparo do solo para agricultura e pecuária. Ele pode provocar a desertificação, também pode provocar erosão. Então, muitas vezes se utiliza das queimadas, do desmatamento, para preparar a área para plantio ou para a criação de gado. As duas devem acontecer, porém, temos que pensar de maneira sustentável, tá? E também temos que pensar na questão do aumento do efeito estufa, porque você retirando uma grande área florestal, você diminui a captura desse CO2 que estaria na atmosfera, tá? Segundo o monitoramento do INPE, 2020 foi o ano que mais tivemos registros de fogo no Pantanal desde o fim da década de 90. Tá? Grande parte da área queimada é de formação campestre no Pantanal, 36,3%. Campos alagados e áreas pantanosas, cerca de 23,09%. E formação florestal, cerca de 25,54%, né, de impacto, vamos chamar isso de impacto ambiental. Na Amazônia também, tá, gente? Na Amazônia também é um bioma assim extremamente castigado pelas queimadas, tá? Em maio de 2020 tivemos cerca de quase 1.800 focos de incêndio, tá? Em maio de 2021, quase 2.700 focos de incêndio. A média histórica para o mês é de 1.991 focos. O recorde para maio ocorreu em 2004, onde houve 5.155 pontos de incêndio na região da Amazônia. Então, extremamente sério ali, tá? Paraná também tem seus registros, né? A gente tem que lembrar que, e desmistificar a questão de que esses desastres de desmatamento e tudo mais só acontece em grandes florestas, só na Amazônia, na Mata Atlântica. O Paraná também, lembrando que o Paraná também tem uma boa área de Mata Atlântica. Em 2020, o Paraná já registrava 2.911 focos de queimada. Na comparação com os 9 primeiros meses de 2019, um aumento de 3%. Na comparação com o mesmo período de 2018, contudo, o aumento é de 36,5%. Então é uma quantidade, um número enorme, um número assim bastante assustador. Vamos à segunda atividade aqui. As queimadas são um problema ambiental grave, enfrentado em nosso país. Eles trazem consequências sérias para o ser humano, para a fauna e também para a flora. Existem as principais consequências decorrentes das queimadas. Então pensa aí, lista aí para nós, tá? Pega no seu caderno, lista para nós, dá um tempinho aí para você fazer isso, para ver o que você escreveu, tá? Isso é bastante importante. Já voltamos.
Beleza, gente, vamos ver aqui. De forma direta, as queimadas geram destruição ambiental dos biomas e áreas que elas atingem. Tá? Também emitem gases poluentes e fumaça que causam mal à saúde do ser humano quando inalados em qualquer quantidade. Além de, a gente não pode esquecer, de aumento de liberação de carbono para a atmosfera, com consequências ali a nível de efeito estufa. Tá? Então, obviamente, essa destruição ambiental, ela não fica ali apenas naquele local. Né? Muitas espécies migram, tá, dessa região, muitas espécies morrem, pode até levar a uma extinção de uma ou outra espécie, né? Então tem graves consequências. Mas também existem acidentes radioativos, que também são bastante sérios. Acidentes nucleares ou radioativos envolvem dispositivos nucleares e materiais radioativos. Tá? Em alguns casos, uma contaminação radioativa acontece, mas em muitos casos, o acidente envolve uma fonte selada ou a libertação de radioatividade pequena, enquanto a radiação direta é grande. Então, vamos pensar o seguinte, quando a gente fala em acidente assim, radioativo, a gente não está falando apenas em situações de usinas, vazamentos ou explosões em usinas. Muitas vezes alguns materiais utilizados na medicina, na esterilização em indústrias, em algumas situações são utilizados esses materiais radioativos, eles podem vir a ser utilizados abertos e acabam atingindo várias pessoas. Foi o que aconteceu aqui na cidade de Goiânia, que é considerado o maior acidente nuclear fora, né, Chernobyl, e que esteja fora de uma indústria, né, ou seja, de uma usina nuclear. O acidente radiológico em Goiânia é amplamente conhecido como acidente com Césio-137, que o Césio é o elemento melhorado ali que foi utilizado para isso. Foi um grave episódio de contaminação por radioatividade ocorrido no Brasil. A contaminação teve início no dia 13 de setembro de 1987, já faz bastante tempo, quando o aparelho usado em radioterapias foi encontrado dentro de uma clínica abandonada no centro de Goiânia, em Goiás. O que aconteceu? As pessoas abriram esse equipamento, retiraram o material radioativo lá de dentro, ele tinha uma fosforescência bonita, segundo relatos, e distribuíram, né, venderam, distribuíram, e isso foi gerando uma contaminação enorme. Várias pessoas ali, num primeiro momento, 4 pessoas morreram, mas ao longo dos anos, várias pessoas, né, foram sendo impactadas e morreram também. Isso gerou mutações genéticas, gerando câncer, né, porque essa radioatividade atinge o interior da célula, modifica o DNA e gera estragos ali de diversas proporções. Então foi um acidente seríssimo acontecido no Brasil. Tá? Então, gente, nessa aula conhecemos alguns desastres ambientais ocorridos aqui no Brasil. Além disso, estudamos as consequências desses acidentes para o meio ambiente e também para a população brasileira. É extremamente importante que você discuta com o teu professor esse assunto, você aprofunde, você acesse aqueles QR Codes, veja outras reportagens, converse com seus colegas, livro didático, vários materiais podem te ajudar. Esses assuntos, eles são trabalhados também em Enem, vestibular, e você precisa estar craque nisso. Ok, gente? Mas, acima de tudo, a gente tem que pensar também na nossa posição de cidadão. Isso é importante a gente saber para prevenir em termos de saúde humana e em termos, de um modo geral, de meio ambiente, de biomas, né? Do planeta de um modo geral. Ok, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto e até uma próxima. Valeu, galera!